Nenhum organismo vivo pode existir com sanidade por longo tempo em condições de realidade absoluta. Até as cotovias e os gafanhotos, pelo que alguns dizem, sonham. A casa da colina, nada sã, erguia-se solitária em frente de suas colinas, agasalhando a escuridão em suas entranhas. Existia há 80 anos e provavelmente existiria por mais outros 80. Por dentro, as paredes continuavam eretas, os tijolos aderiam precisamente a seus vizinhos, os assoalhos eram firmes e as portas se mantinham sensatamente fechadas. O silêncio cobria solidamente a madeira e a pedra da casa da colina, e o que por lá andasse, andava sozinho. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que falar sobre A Maldição da Residência Hill. Eu preciso ser sincero, quando eu comecei esse podcast, esse era pra ter sido o primeiro episódio, mas eu não gostei do que eu gravei e acabei postergando. Ele já foi o episódio 2, 6, 8 e agora é o 11, e eu espero que ele seja de fato o 11. Eu já anotei tudo que eu quero falar umas 3 vezes e gravei mais outras 2, e mesmo assim eu sinto que eu não consegui expressar o amor que eu sinto por essa série. E a verdade é que talvez eu nunca consiga externalizar isso, mas a esperança é a última que morre. Concorda? Eu nunca fui de dizer que eu tinha algo favorito na minha vida. Claro que tem muita coisa da qual eu gosto e estão entre as minhas favoritas, mas nada que eu dissesse é isso. Bom, até A Maldição da Residência Hill estrear na Netflix. Talvez eu goste tanto porque eu já gostava do livro que eu já tinha lido quando eu era adolescente, ou porque terror é um gênero que me atrai muito, como eu já falei no episódio 9. Histórias de fantasma e terror de modo geral existem há muito tempo, e eu acho que é por causa da necessidade humana de tentar explicar algo quando a gente não tem explicação, de tentar acreditar que existe um outro lado, um pós-vida, pra gente não se sentir tão sozinho, nem o peso da efemeridade que é a vida, sabe? E eu não vejo o terror apenas como medo, como um jumpscare ou uma ansiedade, mas como um gênero que é capaz de contar histórias fantásticas que podem ir muito além, Com perdão do trocadilho, do que qualquer outro gênero. O terror ele é muito versátil, ele pode ter drama, ele pode ter comédia, ele pode ter histórias de superação, ele pode ter lições de vida, e ele não fica preso só àquela coisa do medo. Mas eu gosto que ele também traz o medo como um ponto essencial da trama. Bom, eu acabei divagando aqui, mas a Residência Hill se tornou pra mim essa série, a minha série favorita. Aquela que se alguém perguntar eu respondo sem titubear, porque na minha humilde opinião, ela é perfeita. A começar pela abertura, que é algo que eu acho que a maioria das pessoas não dão muito valor, especialmente hoje com o botão de pular abertura. Tem gente que não assiste nem sequer do primeiro episódio, mas aqui nessa série, a abertura ela não é algo banal. Ela não serve apenas para apresentar ali o nome do elenco e da produção, ela comunica uma mensagem, ela dá o tom da série e faz referência direta ao livro da Shirley Jackson, quando ela menciona que a casa tem vida própria, que ela se move, respira, que ela muda os corredores como se fosse um labirinto. E isso é exatamente o que vemos na abertura da série, a planta da casa com paredes se movendo e fazendo dos corredores um labirinto. Tudo isso acompanhado pela trilha excelente dos Newton Brothers, que, na minha opinião, é outro acerto. E eu amo que as séries do Mike Flanagan sempre têm os Newton Brothers fazendo a trilha sonora. Aqui, a música que eles compuseram para abertura traz algo melódico, melancólico, mas ao mesmo tempo é sombrio e fascinante, te deixa intrigado. E sem contar que a música é lindíssima. Na verdade, A Maldição da Residência Hill não é uma adaptação propriamente dito.
O Mike Flanagan, criador da série, já fez uma adaptação cinematográfica do livro da Shirley Jackson em 1999, chamada The Haunting, ou A Casa Amaldiçoada em português. E esse filme é uma adaptação mais fiel à história, se é que eu posso falar isso, porque o final dele foi alterado para os padrões hollywoodianos. Então o filme ele segue ali uma linha paralela com o livro, mas quando chega no último ato, ele muda completamente tudo o que acontece. Esse filme conta com Liam Neeson, a Lily Taylor, Catherine Zeta-Jones e Owen Wilson no elenco. E é um filme que ele não é exatamente ruim, mas eles usaram muitos efeitos em CGI, e CGI ali em 99 não era algo tão bom, então ele envelheceu um pouquinho mal. Mas ele é um filme assistível, é ok, não tem problema nenhum com ele. Tanto no filme de 1999 quanto no livro, a história é a seguinte: 3 pessoas são convidadas a participar de um estudo do sono por um médico na Casa da Colina: Eleanor, Theodora e Luke, que é o herdeiro da casa. Chegando lá, eles descobrem que não se trata de um estudo do sono, mas sim de uma investigação paranormal na casa mais assombrada dos Estados Unidos. E eles foram selecionados porque coisas sobrenaturais já aconteceram com eles. Na casa, tudo de mais estranho que poderia acontecer acontece, e isso acaba deixando a Eleanor louca. Até que no fim do livro, todos acham que ela deve sair da casa, porque a casa está afetando ela, só que ela acaba cometendo suicídio, porque a casa afetou ela de uma forma que não tem mais como ela conseguir se libertar. Já no filme inventam toda uma historinha ali de que ela era herdeira da casa, ou se eu não me engano, que ela era a reencarnação da mulher do dono da casa, algo nesse gênero, e tudo acontece ali por causa dela, e eles inventaram esse final louco ali, onde ela consegue vencer o fantasma e o filme acaba. A série da Netflix, no entanto, ela tá mais por uma releitura, imaginando o que aconteceria se uma família morasse naquele lugar, ao invés de alguns estranhos passando uma semana na casa assombrada. Só que ao mesmo tempo, ela toma a liberdade de adaptar o livro com passagens quase que literais, como a que eu li no início desse episódio, que é a mesma passagem que abre tanto o livro quanto a série, com poucas alterações ali sobre a idade da casa. E é meio irônico pensar nisso, porque o filme, que é uma adaptação, consegue ser mais distante do livro do que a releitura. Mas, enfim. A série se passa em 2 períodos de tempo distintos. No início dos anos 90, que é quando a família Crane se mudou para casa, e eles vão reformar essa casa para depois vendê-la por um preço bem mais alto. Então a ideia é que eles vão passar ali no máximo uns 2-3 meses durante as férias de verão e depois deixam a casa. E nos dias atuais conta a história dessa mesma família, composta pelos pais e pelos 5 irmãos, e como a estadia por apenas alguns meses durante a infância marcou todos eles para o resto da vida. O primeiro episódio começa nos apresentando a família em sua hora mais sombria, em um momento conturbado, na noite que tudo deu errado. Mas a gente só vai voltar para aquele momento de novo lá pelo penúltimo episódio. Ao longo desse episódio, vemos o trauma do Steven, que é o filho mais velho. Aliás, os 5 primeiros episódios da série vão abordar os traumas de cada um dos filhos, do mais velho ao mais novo: Steven, Shirley, Theodora, Luke e Eleanor, costurando as vidas deles entre o passado e o presente para nos mostrar a experiência de que cada um teve naquele verão na casa e como essa experiência moldou cada um deles no que são hoje. E apesar de parecer assim uma receita para o desastre, a série conseguiu se distanciar de uma coisa que poderia se tornar muito procedural e chata e conseguiu trazer nuances nas diferentes personalidades dos personagens, enriquecendo a trama sem perder a coesão. E mais ainda, apesar de cada episódio focar em um personagem específico, ela não se limita a apenas eles. A gente vê outras histórias se desenrolando ali simultaneamente, vão elevando ali cada um com sua história o mistério sobre a casa, até chegar numa conclusão muito boa.
O Steven ganha vida como escritor de livros de terror, apesar de ser um grande cético que não acredita em nada, nem mesmo no que seus irmãos alegam sobre terem visto e vivido na Casa da Colina quando eram crianças. Ele acha que todos são loucos e inventaram histórias de fantasmas para não terem de lidar com o fato de que a mãe dele se suicidou. E apesar de tudo isso, ele ficou famoso quando ele resolveu escrever sobre a história da família no seu primeiro livro, mesmo contra a vontade dos irmãos. As lembranças que ele tem do passado permeiam o presente, onde vemos que ele busca uma explicação lógica e plausível para tudo e não aceita que possa existir algo além. E eu gosto como o personagem dele é construído, em como ele escuta a história de terror de uma mulher que acha que está sendo assombrada pelo espírito do marido, e leva todo um equipamento de filmagem com câmera infravermelha, microfone e tal. Parece até que alguma parte dele quer acreditar e comprovar que talvez fantasmas existam. E eu amo quando ele fala para a mulher que um fantasma pode ser várias coisas. Uma memória, uma fantasia, um segredo, luto, raiva, culpa, mas que na experiência dele, na maioria das vezes, fantasmas são apenas o que almejamos ver. Na maioria das vezes, fantasmas são um desejo. E aqui eu vou fazer um parêntese na genialidade e na poesia que os diálogos dessa série são. Tanto nos que vêm direto do livro, quanto nos que são originais, eles têm uma nuance de ternura muito grande, apesar da série ser considerada de terror. E eles não destoam entre si, não tem aquele personagem que tem diálogos ruins, que tem falas ruins. Todos eles são muito bem escritos, os diálogos são primorosos e cada palavra dita nessa série é basicamente uma poesia. No fim desse episódio, a Nell morre na Casa da Colina e o Steven vê o fantasma dela no seu apartamento. Mesmo assim, ele ainda resiste em acreditar nos episódios seguintes, ele continua insistindo que, na verdade, aquilo foi um delírio e que ele tá ficando louco, que ele herdou a doença mental da mãe e se recusa a acreditar de qualquer forma. No segundo episódio, nós acompanhamos a vida da Shirley, que é uma personagem que não existe no livro, propriamente dito. No livro, como eu disse, temos o Luke, a Theodora e a Eleanor como os principais, e o médico que convida eles. No entanto, o livro menciona que a Eleanor tem uma irmã que se chama Carrie, se eu não me engano, e aqui ela se chama Shirley como uma homenagem à autora do livro. A infância da Shirley era feliz, logo que eles se mudaram para casa, ela era a fotógrafa da família, mas os eventos que aconteceram com ela na casa meio que tornaram ela obcecada pela morte. Tanto que agora, depois de adulta, ela é a dona de uma casa funerária. Depois da morte da mãe, ela meio que se torna responsável pelos irmãos. Mesmo não sendo exatamente a mais velha, ela assume esse papel. É ela quem cuida da Nell e principalmente do Luke, que tem problemas com drogas. Eu amo que nesse episódio tem uma cena direta dos livros, quando a Theodora é criança levanta no meio da noite e vai até o quarto da Shirley porque ela acha que a Shirley tá batendo nas paredes. A diferença aqui é que acontece com a Shirley e com a Theodora, enquanto no livro é com a Nell e com a Theodora. As duas começam a ouvir ali as batidas nas portas, andando pelas paredes, e essa cena ela é tão aterrorizante no livro quanto na série. Eleanor deu um salto e foi parar junto à cama, e Theodora fez um esforço para respirar e deu um grito. O ferro bateu contra a parede e ambas ergueram os olhos, horrorizadas, porque as pancadas eram na parte de cima da porta. Mais alto do que podiam alcançar, mais alto do que Luke ou o doutor poderiam alcançar. E o frio medonho vinha em ondas, e seja o que for, estava do outro lado da porta. Ainda nesse episódio, a Shirley decide que ela mesma vai trabalhar no corpo da irmã. E aqui a gente tem um paralelo tocante entre ela maquiando a irmã morta e tendo lembranças de fazer a maquiagem de noiva da Nell no casamento dela. Como eu disse, essa série ela tem muitos elementos de terror, mas ela é mais voltada pro drama. O terceiro episódio é o da Theodora, a ovelha desgarrada da família, a sapatona. E é claro que, como uma pessoa LGBTQIAPN+, essa é a minha personagem favorita da série.
A Theodora é a clássica irmã do meio, a mediadora, a racional, a que é nova demais para os irmãos mais velhos e velha demais para os irmãos mais novos. E aqui a gente tem um atributo muito legal da Theodora dos livros, que é o uso das luvas, porque ela consegue sentir as coisas ao tocá-las. Ela consegue ver memórias, ter sentimentos, e a forma como esse poder é apresentado na série é muito bem feito. Não é algo descrito como uma super habilidade ou mesmo como um poder, mas como uma sensibilidade que algumas mulheres da família possuem, como bem explica a mãe dela. Inclusive, o episódio começa com ela descobrindo essa sensibilidade ao achar que a Nell subiu na cama dela no meio da noite e tocou a sua mão. É uma passagem que também acontece nos livros, só que lá acontece com a Nell. Tudo no livro, na verdade, acontece com a Nell. Agora, pensou Eleanor, percebendo que estava deitada de lado na cama na escuridão, segurando a mão de Theodora com ambas as mãos, segurando com tanta força que sentia os ossos delicados dos dedos de Theodora. Agora não vou aguentar mais isso. Querem me amedrontar. Muito bem, conseguiram. Estou com medo. Mas mais do que isso, sou uma pessoa. Sou humana, sou um ser humano ambulante, racional e aguento muita coisa dessa casa imunda e maluca, mas não vou suportar que magoem uma criança. Isso não. Por Deus, vou conseguir abrir a boca agora e vou gritar. Vou gritar, parem com isso! Gritou, e as luzes estavam acesas como haviam deixado, e Theodora estava sentada na cama assustada com os cabelos emaranhados. Que foi? Dizia Theodora. Que foi, Nell? Que foi? Meu Deus! Disse Eleanor saltando da cama e correndo trêmula para um canto do quarto. Meu Deus! De quem era a mão que eu estava segurando? E eu amo a personalidade da Theodora, como ela é irreverente, não tá nem aí pra nada. Ela fica quieta enquanto os irmãos brigam, só assistindo, e somente quando algo do interesse dela surge é que ela se manifesta. Como é o caso do dinheiro do livro do Steven, que os irmãos se recusaram a aceitar, mas ela aceitou e com esse dinheiro ela pagou pelo seu doutorado em psicologia. Ela trabalha como psicóloga infantil, auxiliando em casos da assistência social. E nesse episódio nós vemos ela atender uma menina que tem medo do Senhor Sorriso. Se não me engano, o Senhor Sorriso é adaptado de um outro conto de terror, talvez até da Shirley Jackson, mas agora eu não lembro se é realmente dela ou se é de outra pessoa, e nem qual é o nome do conto. E ela faz o uso dessa habilidade para ajudar a garotinha. E outro momento muito gostoso e até engraçado acontece no casamento da Nell, quando ela e o Steven estão procurando a madrinha de casamento para o discurso e descobrem que ela estava se pegando com alguém em algum dos quartos. E quando ela sai, eles veem que depois sai outra pessoa, e essa pessoa é a Theodora, e vem um diálogo muito bom e muito gostosinho, onde a Nell vira e fala: Eu não sabia que você gostava de... E fica aquele silêncio constrangedor ali por alguns segundos, até que a Theodora responde: De madrinha de casamento? E todos eles dão risada. Ainda no fim desse episódio, a Theo toca no corpo da Nell e tem uma reação terrível. Ela cai no chão gritando, e os gritos dela ali naquele momento são de te arrepiar. O quarto episódio é o do Luke, que na minha opinião é o menos interessante. Ele não é um episódio ruim de forma alguma, mas eu tenho problemas com histórias de vícios e eu acabo não curtindo muito essa temática. Inclusive é por isso que eu não consegui assistir Euphoria. O Luke e a Nell são gêmeos e eles compartilham ali uma conexão quase que espiritual, digamos assim. E uma coisa que eu não mencionei até esse episódio é que acompanhamos as histórias dos irmãos alguns dias antes do suicídio da Nell. E nesse episódio tudo faz mais sentido por causa da conexão que eles dois compartilham. E é incrível ver como relacionam as experiências do Luke criança com ele adulto. Especialmente quando começa o episódio e ele tá conversando com a Abigail, a filha dos Dursley, que são os zeladores da casa, e que ninguém acredita nele, ninguém acreditou nele quando ele foi parar no porão, e um espírito atacou ele, e ninguém acredita nele quando ele fala da Abigail, que até então todos imaginavam ser um espírito ou uma amiga imaginária, e ele, quando adulto, nenhum dos irmãos acredita que ele tá no caminho da recuperação, porque ele já teve
diversas recaídas, então todos eles acham que ele continua usando drogas e mentindo sobre o assunto. Mas, na verdade, tudo que acontece com ele nesse episódio é em função da conexão que ele tem com o Anel, que acabou de morrer. Então, os calafrios, o corpo enrijecido, a dor no pescoço, sem contar nas diversas assombrações que perseguem ele ao decorrer desse episódio. Eu amo como tudo isso é muito bem relacionado e interconectado. E também amo uma cena dos pais dele no passado, onde a mãe teve uma visão dos antigos moradores na casa. E ela também comenta sobre o perigo das cordas no topo da escada da biblioteca, meio que um prelúdio do que viria a acontecer. Ainda nesse episódio, ele vê o Homem do Chapéu, um fantasma incrivelmente alto que flutua pela casa e que se relaciona com aquela passagem do livro que eu li agora há pouco sobre a Nell e a Theodora ouvirem batidas acima da porta, e também com uma cena nos episódios finais da série. O episódio 5 conta a história da Nell, que no livro é a personagem central, como eu já disse, e aqui ela também não deixa de ser, já que tudo que acontece por causa dela, e vemos ela criança sendo assombrada pelo espírito da moça do pescoço torto. O medo desse ser acaba fazendo com que ela desenvolva uma condição chamada paralisia do sono. Eu gosto como a série aborda esse tema, que para muitas pessoas no nosso mundo real é algo que existe e eu imagino que deva ser muito tenebroso. Imagina você acordar, não conseguir se mexer, ver algo ali no escuro sobre você. Existem diversos relatos sobre, e aqui a série brinca com isso um pouquinho. Ela, quando adulta, acaba se apaixonando pelo Arthur, que é um enfermeiro de um grupo que estuda pacientes com essa condição. No livro também existe esse personagem, mas lá ele é o ajudante da esposa do médico, que é uma vidente. E sério, vocês têm que ler esse livro. Tem muita coisa que acontece no livro que eu não vou contar aqui, mas enfim. E eu gosto muito do romanticismo que tem nesse episódio, de ver a Nell se apaixonando e casando com Arthur e sendo feliz, talvez pela primeira vez na vida dela, até que o marido dela morre numa noite em que ela tem uma paralisia. Ele vai acudi-la e ele acaba tendo um aneurisma. Depois disso, vemos a Nell nas trevas, a depressão super avançada, o remorso que ela sente por achar que foi a causa da morte do marido, e é o que acaba levando ela a voltar para casa na colina. Quando criança, tem uma outra passagem literal do livro sobre a xícara de estrelas. Eleanor disse silenciosamente para a menina: "Não. Insista em sua xícara de estrelas. Se conseguir enganar você e fazer com que fique igual a todo mundo, você nunca mais vai ver a sua xícara de estrelas. Não ceda." Só que aqui não é a Nell que fala para uma criança aleatória, mas a senhora Dursley que fala para Nell. Nas memórias do casamento, vemos a Shirley se tocando que a Theodora é sapatão, quando ela começa a dançar com a dama de honra ali que ela estava pegando, o que é muito engraçado de assistir. E ainda nesse mesmo episódio temos outra passagem do livro, quando a mãe questiona a Nell e a Theodora sobre uma parede riscada de giz com o nome da Nell. As letras eram grandes e mal formadas, e pareciam, pensou Eleanor, que haviam sido rabiscadas por meninos levados em algum muro. Mas não era nada disso, eram incrivelmente reais, seguindo em linhas tortas pelos painéis de madeira do corredor. De uma ponta a outra iam as letras, quase grande demais para serem lidas, mesmo quando se encostou na parede oposta. "Consegue ler?" perguntou Luke em voz baixa, e o doutor, movendo a lanterna, leu devagar: "Ajude Eleanor a voltar para casa." E aqui vemos a mãe um pouco mais alterada. De volta ao presente, depois da morte do marido, a Nell começa a se consultar com um psicólogo chamado Dr. Montague, que no livro é o médico que convida todo mundo para casa. A Nell briga com a Tel, ela briga com Steve, ela para de tomar os medicamentos que o psicólogo, psiquiatra receitou, e ela resolve voltar para casa da colina. Ela não vai direto para lá, primeiro ela se hospeda em um motel de beira de estrada, o mesmo que eles ficaram quando crianças naquela noite fatídica, e ela tenta por diversas vezes pedir ajuda aos irmãos, mas nenhum deles atende a ligação dela. E é aquele último grito desesperado por socorro
cachorro, só que cada um tá tão acostumado com a depressão dela e com seus próprios problemas que ninguém liga. E é quando ela acaba cedendo e resolve ir até a casa. Antes de ela entrar na casa, ela consegue falar com o pai dela. E logo ele percebe que estava tudo errado, só que já era tarde demais porque ele tá morando em outro estado e ele não conseguiria chegar lá a tempo. Ela vê a luz da varanda piscar 2 vezes, o que significa que é hora de voltar para casa. Isso é algo colocado lindamente nos primeiros episódios da série, quando a mãe fala isso para Nell, e também tem uma passagenzinha no livro. A Nell entra na casa e vê um mundo perfeito. A sua mãe tá lá esperando por ela, seu pai, seus irmãos e o seu marido principalmente. Todos estão felizes em vê-la e ela está feliz em ter voltado, até o momento em que ela morre enforcada pela corda no topo da escada da biblioteca. E é nesse momento que descobrimos que o tempo todo ela era a moça do pescoço torto, passando por todos os momentos da sua própria vida. E aqui a gente tem um conceito que o Mike Flanagan começa a trabalhar, mas que ele vai explorar muito mais esse conceito no episódio final, e mais ainda na série Mansão Bly, que é sobre a ciclicidade e sobre como os espíritos ficam retornando em momentos e memórias das vidas deles. É quase como se eles ficassem presos àquilo, eles não existissem em tempo real, mas como um eco do passado, e eles estão presos a esses ecos, por isso que eles não conseguem deixar os lugares de onde eles têm essas memórias. O episódio 6 é o ápice da série, é o meio da temporada e o famoso episódio do plano sequência. Para quem não sabe o que é plano sequência, é quando uma filmagem, uma cena, ela é filmada em uma única tomada, em um único take, sem cortes. Vários filmes e séries já exploraram esse recurso narrativo, mas apenas 2, na minha opinião, são memoráveis, que é esse episódio da Residência Rio e o filme 1917. A técnica exigida para fazer um negócio desses é algo de louco. Tem que ter muita precisão da produção, do câmera, do elenco, tudo precisa ser muito bem ensaiado e coreografado. E aqui foi e se encaixa perfeitamente com o episódio. Ajuda a trazer os personagens para mais próximo do público, a ter esse lado mais intimista e principalmente a enfatizar a discussão que se desencadeia entre a família no velório da Nell. O nome desse episódio é Duas Tempestades. Uma se passa na casa e outra se passa no velório da Nell, com a família toda reunida. A partir daqui, a gente deixa de acompanhar as histórias dos irmãos poucos dias antes do falecimento da Nell para acompanhar o desenrolar dos fatos depois da morte dela. A gente vê a Theodora bêbada, com raiva e visivelmente abalada, a Shirley tentando deixar tudo em ordem pro funeral que vai acontecer no dia seguinte, o Steven putaço com o pai e descrente de tudo que aconteceu na casa e do que acontece nesse mesmo episódio. O Luke tentando segurar as pontas e o pai silencioso e misterioso. Ele não sabe como se reconectar com os filhos, o que dizer ou o que fazer. A verdade é que ele nunca foi o mesmo depois da morte da esposa e dos filhos terem ido morar com a tia. No passado, acompanhamos a outra tempestade que derruba o lustre do hall de entrada e acorda todos na casa. O passado também acontece em plano sequência e enfatiza o desespero do desaparecimento da Nell, que é uma ideia saída do livro, quando a casa começa a criar devaneios nela e ela começa a pregar peça nos outros que estão ali, mas eles não conseguem vê-la, quase como se ela estivesse ali numa dimensão paralela, vibrando em outra energia, digamos assim. Aqui a Nell também meio que fica vibrando nesse outro lugar, ela fica invisível para todos, os pais e os irmãos começam a procurar ela pela casa toda, mas ninguém acha. E também o pai começa a ver o jeito errático da mãe, andando pela casa e desaparecendo em corredores sem saída, as rajadas de vento quebram as janelas, as estátuas se mexem, é tudo um caos que acontece na casa durante essa tempestade. Agora a casa tremia e sacudia, as cortinas batendo contra as janelas, a mobília oscilando e o barulho no corredor aumentou tanto de volume que empurrava as paredes. Ouviram vidros quebrando,
quando os quadros no corredor despencaram das paredes, e talvez quando as janelas quebraram. Luke e o doutor faziam força contra a porta, como se mantivessem fechada por um esforço desesperado, e o assoalho se movia debaixo dos seus pés. No presente, a discussão entre o Steven e o pai se intensifica até que, num determinado momento, o caixão da Nell cai. Meio que como uma tentativa do fantasma dela ali, tentando fazer com que eles parassem de brigar. Esse episódio é tão perfeito porque nos cortes que tem entre o presente e o passado são uma coisa ali que você não consegue distinguir que houve um corte de tão bem feito que é. Porque como eles construíram a casa da colina para poder filmar e também construíram todos os outros cenários, eles conectaram as duas casas ali para fazer uma transição do passado para o presente e a coisa toda ficou muito bem feita. Sério, o nível técnico dessa série, especialmente nesse episódio, ele é muito bom. No episódio 7 é onde começamos a descobrir mais do que aconteceu na casa e no passado. Esse episódio acompanha a perspectiva do Hugh, que é o pai, e nele descobrimos que ele vê o fantasma da mulher a todo momento conversando com ele. Só que aquele não é o fantasma dela de verdade, não é o fantasma da Olivia. É uma criação da mente dele, a forma como ele enfrentou o luto, digamos assim. O que corresponde perfeitamente com o que o Steven diz lá no primeiro episódio da série sobre fantasmas serem memórias e desejos. A gente vê o quanto o Hugh se tornou um estranho para os próprios filhos, ele não consegue conversar com eles antes do funeral. E a que mais dá atenção para ele é a Tel, que sempre foi a mais distante, por incrível que pareça, mas que agora está precisando de um colo. No passado, acompanhamos o Hugh vendo os danos causados na casa pela tempestade, as várias janelas quebradas e as infiltrações em quase todas as paredes da casa, desde o terceiro andar até o porão, e nessas condições eles não vão ter como reformar a casa para vender. A Olivia, que é a mãe, ela tá ficando cada vez mais estranha e errática. Ela tenta desenhar uma nova planta da casa, mas acaba fazendo o desenho sem sentido. E aí, por causa disso, o Sr. Dursley conta pra gente um pouco da história dele com a casa. Como a casa mexe com a cabeça das pessoas e como ela afetou a sua mãe e a sua esposa. E inclusive é por esse mesmo motivo que eles não ficam na casa depois do anoitecer. Ele aconselha o Hugh que a Olivia saia da casa e passe um tempo fora para melhorar. Da mesma forma que acontece no livro, quando o Dr. Montague aconselha a Nell a ir embora. Durante as reformas, eles descobrem um corpo mumificado atrás de uma parede onde eles ouviam barulhos de unhas que eles achavam ser ratos a princípio. E no fim desse episódio, o Luke desaparece com o carro da Theodora e o cartão de crédito da Shirley. E os irmãos acham que ele vai vender tudo e trocar por drogas. Em Marcas de Uso, que é o episódio 8, a série começa a se encaminhar para o fechamento. Vemos o Steve e o pai que estão procurando o Luke pelos pontos mais notórios de vendas de droga na cidade. E no passado a gente vê a mãe cada vez mais fora de si enquanto a reforma continua a todo vapor para que eles possam sair da casa. Vemos a Tel e a Shirley brigando por causa da Theodora ter beijado o marido da Shirley enquanto as luzes estavam apagadas no meio da tempestade. Só que a briga delas é interrompida quando batidas começam na porta, igual aconteceu quando elas eram crianças. Logo em seguida, Shirley recebe uma ligação da empresa do cartão de crédito e descobre que o Luke está indo em direção à casa e conta pro pai. Ela e a Theodora também resolvem ir para lá. O pai finalmente resolve começar a falar pro Steve sobre as coisas que aconteceram na casa, sobre como a família é como uma refeição inacabada para casa e sobre os fantasmas que o Steve viu no passado, mas que nunca se tocou de serem fantasmas. A Tel e a Shirley continuam brigando no carro e só param quando o fantasma da Nell pula do banco de trás e dá um gritão no ouvido delas.
Sério, essa cena sempre me assusta mesmo, eu já tendo assistido essa série 20 vezes. E é aí que descobrimos por que a Theodora tá com tanta raiva e tanto remorso. E finalmente o que ela sentiu depois que ela tocou a irmã morta. Uma grande escuridão e um grande vazio. E não parecia que ela conseguia sair daquele lugar por nada do que ela fizesse, nem bebendo, nem transando, nem beijando o marido da irmã, nem nada do que ela fizesse ela conseguia sair daquele lugar. E no fim desse episódio vemos o Luke jogando galões de gasolina na casa toda para tentar queimá-la, mas quando ele acende o fogo, ele se extingue e os fantasmas aparecem para pegá-lo. O penúltimo episódio é inteiramente focado na Olivia, a mãe, e como a casa engana ela a acreditar que todos os filhos serão tirados dela. Temos logo no início uma cena que se passa no dia seguinte à tempestade, dela conversando com a senhora Dursley sobre quando ela era criança, fez uma tempestade de pedrinhas pretas caírem sobre a casa dela. No livro, isso acontece com o anel, e inclusive é esse o incidente paranormal que faz com que o Dr. Montague convide ela para passar uns dias na casa. Temos muitas cenas aqui nesse episódio que costuram as lembranças dos irmãos que nós vimos nos episódios anteriores, e vemos também como ela chegou a cada um desses momentos. Vemos ela abrindo uma porta e encontrando o corpo da Nell no necrotério. E vemos o fantasma da Poppy tentando persuadi-la a matar o marido, porque, segundo ela, é ele quem vai tirar as crianças dela. Ela tem uma visão do Luke e da Nell quando crianças, falando pra ela exatamente o que vai acontecer com eles no futuro. Que a Nell vai ficar tão deprimida que ela vai acabar morrendo e que o Luke vai ficar viciado em drogas por causa de tudo que acontece. E depois de uma conversa com a senhora Dursley, a Olivia decide que vai passar um tempo fora da casa. Uma semana ali para ela poder melhorar e se recompor. Ela deixa a casa dizendo que vai visitar a irmã, só que ela nunca chega a partir. Ela fica num motel de beira de estrada e na calada da noite ela retorna para casa. Vão ficar me olhando até me perderem de vista, pensou. É apenas sinal de boas maneiras ficarem olhando até eu desaparecer. Agora eu vou. A jornada termina no encontro dos amantes. Mas não vou, pensou, e riu alto consigo mesma. A casa da colina não é tão fácil quanto eles. Não podem me fazer embora só porque me dizem para ir. Se a casa da colina quer que eu fique... Agora, completamente influenciada pela casa, ela prepara veneno para dar para Luke e para Nell e, em consequência, para Abigail, que estava passando a noite lá com o Luke. Ela leva as crianças até a sala vermelha para tomarem um chá juntos, mas o pai consegue impedir. Apenas a Abigail acabou tomando chá e ela morre. Ele pega as crianças e as leva para o motel para depois retornar para casa para tentar resgatar a Olivia. Só que ela tá tão louca achando que tudo aquilo é um pesadelo do qual ela não consegue acordar que ela pula do alto da escada da biblioteca. No infinito e estrondoso segundo antes do carro se arremessar contra a árvore, pensou claramente: por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo isso? Por que não me impediram? No último episódio da série, finalmente entendemos tudo, e eu vou falar de coisas aqui que são grandes spoilers da série, então se você não assistiu e ouviu o que eu falei até aqui, atiçou a sua curiosidade, vai lá assistir a série e depois volta para terminar esse episódio, não tem problema, eu espero. E aí, já foi? Nesse último episódio, a gente finalmente entende que a casa na colina, ela é um personagem, que ela tem vida, que ela tem desejos e que ela manipula as pessoas. E ela faz isso principalmente através da sala vermelha, que é o seu estômago. A sala vermelha aparece em todos os episódios e ela se materializa para cada um deles de uma forma diferente. Para Nell, é um quarto de brinquedos. Para Theodora, é um estúdio de dança. Pro Luke, é uma casa na árvore. Pro Steven, é uma sala de videogame. Uma grande sala de estar para Shirley. E pra Olivia, é uma sala de leitura. A casa mente e engana cada um deles o tempo todo, quase como se fosse um menu degustação.
No livro, essa sala vermelha, ela é uma coisa muito mais sutil. Em uma conversa que os personagens principais têm, eles supõem o que poderia haver por detrás daquela porta trancada, mas nunca é falado de fato o que existe lá. E aqui eu gosto como Mike Flanagan brinca com esse conceito, trazendo a sala vermelha como um ponto central da história e até mesmo da casa. No presente, todos eles estão de volta a casa procurando pelo Luke e os irmãos acabam presos dentro da sala vermelha, onde cada um tem uma experiência causada pela casa, uma espécie de inferno particular enquanto ela os digere. Mas, com a ajuda do espírito da Nell, eles conseguem sair dessa ilusão e ela então explica para eles o que é aquela sala. E ela faz um diálogo lindíssimo sobre como nunca ninguém morre de verdade. As pessoas se desfazem em pequenos pedacinhos salpicados na vida de quem elas tocaram como neve fresca. O momento em que os irmãos pedem perdão para Nell é tão lindo e ela responde dizendo: "O perdão é eterno como uma lágrima na bochecha. Pensem nisso e em mim quando sentirem a chuva." Meus olhos sempre se enchem de lágrimas quando eu assisto essa cena, porque ela me toca em diversos níveis. O pai, que não foi convidado para a sala vermelha, acaba acordando com um fantasma decomposto da Pop, lhe citando um poema que também saiu direto do livro. "Primeiro foi a jovem Grattan, que o barrou onde os outros entraram. Apunhalou com a faca de queijo, foi assim que os crimes começaram. A seguir foi vovó Grattan, tão velhinha e cansada estava, defendeu-se do atacante melhor do que ele esperava. Depois foi o vovô Grattan, sentado em frente do fogo, cortou-lhe o pescoço rápido, sem atender a seu rogo. O último foi o bebê Grattan, deitadinho no seu berço. A falta de coisa melhor, estrangulou-o com um terço." Até que o espírito da Olivia aparece e espanta a Pop. Eles conversam sobre as coisas que ela fez, sobre como ela estava perdida e sobre os filhos estarem em perigo. E a única forma que o Hugh encontra de fazer a casa libertar os filhos é se sacrificando. E aqui, finalmente, é quando a citação que eles trocam durante toda a série faz sentido. "Jornadas terminam no encontro dos amantes." Após os irmãos saírem da casa, o Hugh mostra o que aconteceu naquela noite, tantos anos atrás, para o Steve, e conta que agora a casa é responsabilidade dele. Depois disso, temos os irmãos finalizando seus dramas pessoais, o Luke superando as drogas, a Shirley contando para o marido sobre uma traição, o Steven contando para a esposa sobre a vasectomia que ele fez e por que ele não queria ter filhos, a Tel deixando a casa de hóspedes da irmã agora com a namorada, porque finalmente ela conseguiu se conectar com outras pessoas, e os Dursley voltando para casa para morrer e se reencontrarem com os filhos que foram perdidos para casa. E a série termina mais uma vez com uma citação ao livro, só que substituindo a palavra medo pela palavra amor. "O medo é o abandono da lógica, o abandono voluntário de padrões razoáveis. Ou nos rendemos a ele, ou lutamos contra ele, mas não podemos ficar no meio." E a série vai além e complementa esse trecho, trazendo de volta o trecho que inicia a série e o livro. "Sem ele, não somos capazes de existir com sanidade, sob condições de realidade absoluta. A residência Hill, desprovida de sanidade, ergue-se contra os montes abrigando a escuridão. Foi assim por 100 anos e talvez seja por mais 100. Por dentro, as paredes continuavam eretas. Os tijolos aderiam precisamente a seus vizinhos. Os assoalhos eram firmes e as portas se mantinham sensatamente fechadas. O silêncio cobria solidamente a madeira e a pedra da casa da colina. E os que por lá andam, andam juntos." Ai, que série, que série. Eu sei que eu deixei muita coisa aqui de fora, como, por exemplo, os inúmeros fantasmas que se escondem nas mais diversas cenas da casa. E eles não estão ali para te assustar, para te dar um jump scare, para te causar medo, mas apenas para dizer o quanto a casa já consumiu ao longo dos anos, quantas vítimas foram feitas. E agora, a única coisa que resta para eles é ser espectador nas histórias alheias, assim como nós somos ao assistir a história da família Crane. Também deixei outras coisas de fora, como as questões dos sobrenomes, que no livro a casa pertence à família Crane, já na série pertence à família Hill e os Crane são a família.
E diversos outros pontos que, se eu fosse falar tudo aqui, seriam horas e horas de podcast e ninguém tem tempo pra tudo isso. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham assistido a série e, quem sabe, reassistido, como eu já fiz incontáveis vezes. Afinal, ela é a minha favorita até hoje, mesmo tendo assistido por volta de 20 vezes, porque ela me traz um senso de conforto muito grande. E pode parecer estranho falar isso de uma série de terror, mas é verdade. Pra mim, ela é mais um drama com alguns toques de terror do que terror de fato. E eu acho que é isso que me faz amá-la. Isso, os diálogos lindos e calorosos e toda a ambientação. Então, de verdade, mesmo que vocês tenham medo, tentem dar uma chance pra série. Eu sei que ela parece assustadora, mas ela é mais calorosa e amorosa e mais dramática do que assustadora. Sério, dê uma chance. Assista de dia ou assista junto de alguém. É uma desculpa perfeita pra ficar agarradinho no crush, viu? Dia dos Namorados tá chegando, ali você já tem uma desculpa pra convidar o crush pra casa, pra sentar no sofá com você e assistir essa série. Enfim, eu acho que essa é a minha carta de amor à Maldição da Residência Rio. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus, estreou a segunda temporada de A Máquina do Destino. Se você ouviu o episódio 10, já sabe do que eu tô falando. No Max, temos a segunda temporada da animação Velma, um spin-off da franquia Scooby-Doo, que foi muito aclamada pelos fãs. Na Netflix, temos a estreia de Garotos Detetives Mortos, uma nova série do mesmo universo de Sandman, que parece ser bem gay, mística, misteriosa e divertida. No Paramount Plus, no dia 27, estreia a série Knuckles, o spin-off da franquia cinematográfica do Sonic, que vai acompanhar as aventuras do Equidna Ruby. No Prime Video, estreia a segunda temporada de Them, uma série antológica de terror que eu amei a primeira temporada e eu tô muito ansioso pra segunda. No Star Plus, chega o aclamado filme Todos Nós Estranhos, ou All of Us Strangers, estrelado pelo Andrew Scott, Paul Mescal e Claire Foy. Nos cinemas, estreia Contra o Mundo, um filme de ação com Bill Skarsgård e a Famke Janssen. Spy X Family, Código Branco, o filme do anime com o mesmo nome. Porto, uma história de amor, um filme póstumo do Anton Yelchin. Aumenta, que é Rock and Roll, um filme brasileiro sobre a rádio Fluminense FM. Rivais, uma trama de amor e tênis estrelada pela Zendaya e pelo Josh O'Connor. E La Quimera, outra estreia com Josh O'Connor que foi indicado à Palma de Ouro em Cannes nesse ano. E é isso. Boa vida pra vocês! Na verdade, a mansão da residência... E descrente de tudo que aconteceu... E descrente... Começa a pegar pressa nos outros moradores. Durante as reformas, eles descobrem um corpo mumificado atrás de uma parede onde eles ouviam barulhos de unhas que eles achavam ser unhas a princípio. Transando, nem beijando o irmão, beijando...